A paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré são os votos da Igreja Reino de Jesus Cristo. Continuando aí a falar sobre reis e rainhas, porque isso aqui é um curso online espiritual dado principalmente aos da fé, aos da igreja, mas que se estende para outros. Então, quando nós falamos, amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, das maravilhas do Senhor, nós temos que ter um ministério equilibrado, conforme ali 1 Pedro, capítulo 5, verso 3 em diante. Nós temos que ter domínio sobre isso ou sobre aquilo. Nós temos que ser homens e mulheres que passam a sinceridade de reino sobre a terra. Nós temos que ser modelo para o rebanho. Amém? A autoridade pastoral não é algo a ser usado para dominar pessoas ou dominar a igreja. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Um pastor deve ser um exemplo de verdade, amor, piedade para o rebanho de Deus sobre a terra. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Se eu vou ensinar princípios para que uma pessoa viva como reis ou rainhas na terra, em primeiro lugar eu tenho que ser exemplo e eu tenho que estar vivendo uma vida semelhante em nome de Jesus. Porque Jesus Cristo pagou o preço de morte, preço de cruz, lá naquela cruz. Ele falou, eu venci e vós vencerás também. Então, um pastor amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, ele deve ser dispenseiro, ele deve ser ali um homem que prega a palavra de Deus, conforme 1 Timóteo, capítulo 4, verso número 12, conforme ali, em nome de Jesus, Tito, capítulo de número 1, ele tem que ser responsável pelas coisas de Deus sobre a terra. Ele tem que ser uma liderança, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, capacitada para ensinar. Porque a Bíblia fala, ensina o meu povo o caminho que deve andar. Então, quando nós vamos ministrar a autoridade espiritual, desligando as maldições espirituais sobre a vida de uma pessoa, nós temos que ter entendimento do que estamos falando, qual é a base bíblica, porque Deus vela para cumprir a palavra dele e não a palavra do pastor. Então nós somos chamados conforme foi chamado ali os seus primeiros 12 discípulos, depois veio Paulo no Espírito Santo e depois disso milhares de profetas estão sobre a terra. Alguns com pouca capacidade, outros com muita capacidade, alguns oram pouco, outros já oram muito, e assim Deus vai modulando, moldando a sua obra. Expulsar demônio é um direito de todo pastor, desde que ele tenha entendimento, discernimento e autoridade espiritual para isso. Expulsar demônio é previsto ali, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, conforme o combate de Efésios, capítulo número 6, conforme ali Mateus, capítulo número 24 ao 28, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós temos que ser, amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, imitadores, tanto dos apóstolos como do próprio Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Talvez nós nunca chegaremos a esta perfeição, mas nós temos que tentar dia a dia louvar, glorificar, exaltar ao Senhor e ensinar os irmãos o caminho que deve andar. Pastor tem que lembrar que ele foi chamado para pastorear, guiar, ensinar, e não para bater ou humilhar pessoas. 1 Coríntios capítulo número 11 fala claramente isso, que a autoridade ela nos foi dada, amém? Ali no capítulo número 1, versículo 1, versículo número 2, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós temos que escutar, amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, a voz do Senhor pelas madrugadas. A Bíblia fala, bem-aventurado o homem que busca o Senhor pelas madrugadas, amém? Bem-aventurado é o homem que ora a Deus. Ele fala, eu amo aos que me amam e aos que de madrugada me buscam, me acharão, conforme Provérbios capítulo número 8. Então, se você também quer escutar uma voz sincera, íntegra, reta, que tenta todo dia agradar a Deus, você tem também que mergulhar, se imergir ali na vontade do Espírito Santo. A Bíblia fala, em verdade vos digo, que tudo que é ligado na terra está ligado no reino dos céus. É princípio, é chave, mas tem que ter autoridade para essas coisas. E quem tem essa chave é o pastor. Ao pastor foi dado a chave para conduzir o rebanho. Ninguém pode servir, amado, a dois senhores. Eu não posso ser pastor aqui e daqui a pouco eu quero ali fazer o que eu quero da minha vida. Não, um pastor ele já entra em certas restrições, ele já tem uma certa amizade com Deus, ele já entende que ele está um pé lá dentro do reino e ele acaba se restringindo de outras coisas.
Ele deve odiar, amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o mal e amar o bem. Em nome de Jesus. Esse odiar não significa xingar, blasfemar, essas coisas. Não. Ele deve ter no seu coração uma aversão às coisas ruins. E ele deve plantar no seu coração as coisas boas. Ensinar o povo onde está errando e ensinar como o povo deve seguir no Evangelho. Então nós temos que ensinar até mesmo essa direção. Se você vai viver como reis ou rainhas, você não pode servir a Mamon, ao dinheiro, e servir a Deus. Você não pode servir a Mamon, que é o rei do dinheiro, e servir a Deus. Não, você escolhe. Sirva a Deus para que você domine a Mamon. Ou seja, eu vou servir a Deus para dominar toda a avareza que vem sobre a minha vida. Mamon, ele é um demônio. Ele é um dos 3 demônios mais fortes ali do reino ali das trevas. Né? Mamon é um termo derivado na Bíblia usado para descrever riquezas materiais, cobiça, entendeu? E a maioria das vezes, amado, nem sempre ali é personificado uma divindade no dinheiro. Mas, na verdade, existe um demônio, sim, por trás do dinheiro, e ele é fonte de males. Dinheiro você tem que saber usar. Se você não saber usar, esse dinheiro ele vai te consumir. Então, a própria palavra, amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, é uma transliteração da palavra hebraica chamada mamon, que significa literalmente dinheiro. Então, você deve fazer uma oração, quebrando ali todo o princípio de avareza, de soberba, aonde o dinheiro tem te dominado. Vai no pastor, o pastor unge a sua cabeça com óleo, quebra essas coisas sobre a sua vida para você saber dominar o dinheiro e seguir o teu empresariado, os teus negócios, aquilo que vem nas tuas mãos, seguir de uma maneira lógica, sincera, íntegra e reta. Porque se Deus for contigo, quem é que vai ser contra? Nós temos ministrações enormes nessa direção aí do dinheiro. A questão da imposição de mão sobre as cabeças, não é qualquer pessoa que pode colocar a mão sobre a cabeça de qualquer pessoa. Nós estamos explicando isso para que você saiba, amado, quais são os princípios espirituais para que a igreja pegue e tome o seu direito por herança. Tomar tudo aquilo que Satanás tem ali colocado contrário à igreja sobre a terra. A igreja nasceu para vencer, porque o preço já foi pago por Jesus Cristo de Nazaré. Impor a bênção, amado, é segundo Deuteronômio 28, segundo Salmos de número 1, segundo Jó, capítulo número 2. Então, essa direção pastoral de presidir um ministério não é fácil. Ser apóstolo de uma igreja não é fácil. Ser bispo de uma região não é fácil. Ser um pastor local não é fácil. Amém? Mas a igreja Reino de Jesus Cristo ela tem uma visão enorme e violenta nessa área. E triste daqueles que se levantar contra aquele que é ungido do Senhor e que o Deus Altíssimo já colocou tudo em seu coração. Nós temos que usar de palavra de conhecimento, de bênção e não de maldição, porque da mesma maneira que nós plantamos, nós vamos colher. Nós temos, amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor Deus sobre as nossas vidas. Porque assim como os céus são mais altos ali, amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, do que os nossos pensamentos, assim é o Senhor mais alto do que tudo que está sobre a terra. Então, os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos. E os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve do céu, assim, amado, para lá não vão tornar, mas regam a terra. E o que vem do alto vai regar nossas vidas, vai nos ensinar o que fazer, vai produzir e brotar a semente, vai dar a semente e pão para o que tem fome. Assim será toda bênção que vem da palavra do Senhor. Assim é a palavra que sai da boca do Senhor. Ela não volta para Deus vazia, sem antes surtir os efeitos sobre a terra, conforme ali Isaías 55, verso do 9 ao 11. Nós nascemos para prosperar. Jesus pagou o preço e nos ensinou a tomar posse daquele que está sobre a terra. A Bíblia fala, minha é a terra, a plenitude da terra, eu dou aos filhos dos homens para que dela se fartem. Deus está nos dando. Ele está nos dando maneira de alcançar os nossos objetivos, de alcançar os bons empregos, de ter os bons pagamentos, de ter as portas abertas, os bons negócios, as boas compras, as boas promoções, domínio sobre o dinheiro. Agora só vai ter essas coisas quem sabe dominar, quem sabe honrar a Deus, quem sabe ir ao altar. E sinto muito, a verdade é essa. O aumento salarial vai vir para aqueles, amados, que são obedientes.
literalmente para aqueles que seguem conforme a justiça de Deus. Você não deve ser um religioso, mas você deve ser uma mulher e um homem de fé capacitados no poder do Espírito Santo. A graça e a paz, meus amados. Em nome do Senhor Jesus, eu estou ministrando aqui sobre finanças, os princípios espirituais para que você seja chamado de bem-aventurado, bem-sucedido, cabeça e não cauda. Graça e paz. Oh, graça e paz. Aleluia.